Foram um total de 24 horas que eu fiquei nessa assistência de parto. Eu quero falar com você hoje um pouquinho a respeito disso. Muitas mulheres têm medo do tempo que vai durar o trabalho de parto. No parto, o tempo cronológico, o tempo que a gente conhece no relógio, não é o fator principal. Tem muitos fatores que precisam ser considerados antes. No caso dessa paciente, ela tinha a necessidade de ir para a maternidade ainda na fase latente, para passar um antibiótico, porque o GBS dela, que é o exame de Streptococcus, deu positivo. Por conta disso, ela precisou vivenciar toda a latência na maternidade. Em muitos cenários, isso acontece. Porém, em muitos outros cenários, a mulher vivencia a latência em casa. A orientação, de forma geral, é que a fase latente você viva em casa, com tranquilidade, sentindo o teu corpo, as contrações. Como fisioterapeuta pélvica, eu sempre recomendo um bom posicionamento da pelve, para a abertura da pelve, para o bebê fazer o que tem que fazer dentro dessa pelve. Então isso não depende da quantidade de horas que vai acontecer. Depende de fatores como monitoramento constante do batimento cardíaco do bebê, monitoramento dessa mãe, bolsa, vários fatores que a equipe técnica vai controlar. Nós precisamos entender que ele demora, muitas vezes, o tempo que ele tem que demorar para o bebê fazer o trajeto que tem que fazer. Nessa assistência de parto, a bebê descia, rodava e estava descendo pro terço médio da pelve, que é esse espaço aqui, ó, entre os isquios, ó, esses dois ossinhos, que quando você senta, você sente esses dois ossinhos no bumbum. Esse espaço é o espaço de maior desafio pro bebê, muitas vezes, no trabalho de parto. Da mulher, o bebê chega até ali e fica um tempo nessa área. Então, precisa de contrações potentes, precisa de um bom posicionamento de pelve, por exemplo, uma assimetria para abrir, o bebê conseguir passar. E aí que algumas situações, algumas intervenções podem ser consideradas pela equipe, pela mãe, pelo acompanhante. Então, uma conversa durante o trabalho de parto, um entendimento dos processos, das suas possibilidades, tudo isso vai te levar para uma experiência de parto positiva, independente do tempo que demora. Muitas mulheres que têm parto normal, elas recebem essa pergunta: quanto tempo de trabalho de parto? Quanto tempo de trabalho de parto? Talvez não seja essa a questão. A questão aqui foi que a equipe técnica foi excelente nessa experiência. Elas estavam monitorando essa mãe o tempo todo, o bebê o tempo todo, a bebê o tempo todo bem, com o coração forte, organizado ali, fazendo o que ele tem que fazer, no pico da contração, no intervalo da contração. Então, isso sim deve ser levado em consideração. Porque senão a gente apressa. E quando você joga o elemento tempo, você acaba perdendo algumas outras coisas. E pode desenvolver até uma ansiedade maior nessa mãe, nesse acompanhante, de a gente tá aqui há horas e nada acontece. Que não foi o que aconteceu com essa família. Essa família estava alinhada, nós nos preparamos. Se aproxima mais de um entendimento quem se prepara mais. Se o teu corpo tá favorecendo, tá fluindo, então deixa fluir, não se preocupa com o tempo, confia na equipe, confia no teu corpo. Se o bebê tá bem, você tá bem, deixa fluir, não foque no tempo. É um fator muito importante isso quando a gente tá numa assistência de parto. Eu sempre digo, tá tudo bem, a bebê tá bem, como você está? Né? O que você tá pensando pra esse momento? Às vezes elas perguntam, e se eu dormisse um pouquinho, e se eu tomasse uma analgesia, é possível? É possível. Foi o que aconteceu nesse parto, ela podia dormir um pouquinho no meio do parto. E aí terminar de dilatar, relaxar mais a pelve, pra bebê conseguir passar, e aí veio as contrações, aí precisou um pouquinho mais de ocitocina pra potencializar as contrações. Então, não teve vilão e mocinho aqui, teve estratégia. Foi um prazer atender essa assistência de parto, junto com a equipe técnica do hospital, junto com essa família. Foi muito nítido o que a preparação pro parto pode fazer por uma família, por uma acompanhante de parto, por uma mãe. E essa experiência que eu tive nesse parto, e foi muito legal viver tudo isso e ver tudo isso acontecer.